Fala pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje vamos ao quarto episódio do nosso quadro Mestre Reage, em que eu reajo a vídeos sobre técnicas de estudo, como aprender mais, etc. No vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo do Pedro Luz, que ele soltou recentemente e que tá, pô Pedrão, acertou demais no conteúdo, hein? 1 milhão em 2 semanas, esse cara manja demais. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui sobre como memorizar absolutamente tudo. Senhoras e senhores, esse é o número de Euler. Ele é uma das constantes matemáticas mais importantes de todas. É a base dos logaritmos naturais e é usado na prática, por exemplo, em cálculos de taxas de juros compostos. Mas o meu objetivo hoje não é falar sobre a aplicação desse número, e sim sobre o tamanho dele. Mesmo. Assim como o π, o número de Euler é irracional, ou seja, ele é uma dízima não periódica, o que significa que ele possui infinitos dígitos depois da vírgula, e esses números não ficam se repetindo, eles nem seguem um padrão específico. Isso que você está vendo, por exemplo, são 10.000 dígitos do número de Euler. Mas eu não vou fundo na matemática, e meu foco no vídeo de hoje é o cérebro. E se eu dissesse que tem gente que sabe de cor toda essa sequência numérica, e mais, que você também poderia ser capaz de decorar tudo isso aprendendo uma técnica de memorização? Então se eu fosse você, eu ficava aqui nesse vídeo para entender como essa técnica funciona, e clicava se inscrever. Mas antes que eu me esqueça, se você está em um ponto da vida em que você quer aprender coisas novas, mas não sabe por onde começar, eu diria com todas as forças para você ir na Lura. A Lura e eu temos uma história que já dura anos. Eu inclusive indico os cursos para aprender como decorar uma nova sequência de milhares de números. Primeiro a gente precisa entender o que é a memória e como ela funciona. Sempre comece pelo básico. Em resumo, a memória é a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar e evocar informações. E tudo começa quando a pessoa recebe algum tipo de estímulo. Por exemplo, quando ela lê um texto ou A memória é a nossa capacidade de armazenar, evocar e processar informações, tá bom? Faltou só um terceiro pilar. Se a gente só armazenasse, a gente seria apenas um HD. E evocasse, a gente seria apenas um HD que consegue fazer isso, né? Nosso grande diferencial da nossa memória é a capacidade de processar voluntariamente essas informações. Mas vamos continuar. ela ouve uma música ou assiste um vídeo como esse. No momento em que isso acontece, inclusive está acontecendo com você agora, o nosso cérebro começa a atuar como uma rede. A informação que acabou de chegar é convertida em impulso elétrico que é transmitido através dessa rede que é formada por células nervosas. As conexões vão se dando através das sinapses, que são pontos de proximidade entre os neurônios, até que a informação é finalmente armazenada em alguma parte do cérebro, dependendo do tipo de memória. E com o tempo ela pode migrar para outros lugares do nosso cérebro. E quem coordena todo esse sistema é o chamado hipocampo, que é a porta de entrada para o início do armazenamento. E é para ele que essas memórias voltam sempre que a gente quer se lembrar de alguma coisa, ou até quando a gente não quer se lembrar. Pensa nisso da próxima vez que você ficar pensando naqueles momentos constrangedores na hora de dormir. Enfim, existem muitas classificações dos tipos de memória, mas no geral existem dois grandes grupos que são mais importantes para esse vídeo: as de curto prazo e as de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que dura apenas alguns segundos ou minutos, ou no máximo algumas horas. Ela é... Não. É porque depende, vai de cada classificação. Mas a que eu prefiro é o seguinte: memória de curto prazo é aquela memória que não é armazenada por mais de alguns segundos, certo? A menos que você dê aquilo que a gente chama de rehearsal, você dê um input de rehearsal na memória, de ficar reciclando ela não vai durar mais do que alguns segundos. Porque a memória de curto prazo está intimamente relacionada ao potencial de ação dos neurônios. Então, geralmente, uma memória de curto prazo é uma memória, no modelo neuronal, digamos assim, é uma memória cujos neurônios estão ativos agora. E os neurônios não costumam ficar ativos por muito tempo depois de uma sinapse, entende? Eles fazem um impulso nervoso e logo eles entram em uma espécie de, entre aspas, recessão, que é um período de refratariedade que a gente chama na neurologia. Então, porque vai de definições. Para mim, qual é a melhor definição? Memória de curto prazo, aquela memória que está relacionada ao padrão de funcionamento dos neurônios, então ela dura apenas alguns segundos, é o que você está pensando instantaneamente. A memória de curto prazo é a memória instantânea, o que está na tua cabeça agora. A memória de longo prazo é aquela memória que já está relacionada a mudanças estruturais nos neurônios, ou seja, as conexões mecânicas que foram feitas entre eles. Essa memória ela dura muito mais tempo, ou seja, de minutos a horas, semanas, anos, décadas, enfim. Para mim, tudo que é memória de longo prazo é aquilo que já não é mais relacionado ao impulso nervoso per si, que está ocorrendo no momento. Já não é mais uma percepção instantânea, mas uma coisa duradoura. responsável por armazenar um número de telefone que você vai precisar ligar daqui a pouco, e que logo depois você já pode esquecer.
A memória de curto prazo também garante que você vai se lembrar de uma frase que você acabou de ler em um texto antes de partir para a frase seguinte. E é por isso que ela é fundamental para as tarefas cognitivas do dia a dia. Por outro lado, existem as memórias de longo prazo. Elas podem durar dias, anos ou até a nossa vida inteira. As memórias de longo prazo podem ser episódicas, ou seja, elas podem guardar episódios, que são acontecimentos específicos da nossa vida. Pode ser aquela viagem dos sonhos, ou a sua festa de 15 anos, ou um dia em que você conheceu a sua pessoa amada. Mas percebam que junto dessas memórias existe também um componente afetivo, que também está ligado no quanto essa memória nos impacta e perdura nas nossas vidas. E elas também podem ser semânticas, que é meio que ligadas ao sentido das coisas. É graças a esse tipo de memória que você sabe o significado das palavras, dos gestos, dos sinais e de tudo aquilo que é Eu também prefiro ter uma abordagem distinta disso daqui. Eu não gosto de diferir entre episódicas e semânticas. A minha divisão preferencial é factual, conceitual e procedimental, certo? Então, o que seria uma memória episódica nesse modelo que eu estou dizendo para vocês? Seria um grande grupo de memórias procedimentais relacionadas, ou também conceituais, mais procedimentais, porque elas têm um início e um fim, uma sequência lógica bem definida, dentro de um grande grupo de memórias, certo? Então, todas as memórias relacionadas à tua viagem, elas estão num grande grupo, e esse grupo é o que eles estão chamando de memória episódica. Eu não gosto dessa definição, acho ela meio inútil, para falar a verdade, mas aceito, né? Básico para se comunicar e viver em sociedade. Além disso, se você até hoje sabe as capitais de vários países ou se lembra da fórmula de Bhaskara, agradeça também as memórias semânticas. Então, para mim, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, ela tem um componente procedimental muito claro. Existe uma sequência lógica que você deve seguir. Então, ela não é uma memória que permite que você expanda os conceitos assim. Digamos, quando você pensa a fórmula de Bhaskara, você sempre pensa numa sequência, tipo como se você estivesse pensando no próprio alfabeto, né? Por exemplo, se você pensar no alfabeto, claro que você pode pensar a sequência de múltiplas formas e múltiplas partes dela. Por exemplo, você pode começar do início ao fim, ou você pode começar em algum primer, por exemplo, KJKLMNOPQ, certo? Então você pode escolher por onde você começar, mas quando você começa uma memória procedimental, você tem que seguir um fio lógico dela, senão você perde ela. Quando você pensa a fórmula de Bhaskara, você pensa em x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você não pensa assim, x igual a mais ou menos delta que mais x sobre 2a? Não, né? Você pensa ela sempre nessa sequência lógica. Isso, para mim, não é uma memória semântica, como ele gosta de dizer, mas uma memória procedimental. E por fim, as memórias de longo prazo podem ser não declarativas. É o tipo de lembrança que a gente... Eu acho que eles se confundiam aqui, porque essas memórias de episódicas, essas memórias que eles chamam de semânticas, elas são memórias de longo prazo, tá bom? não consegue verbalizar ou ensinar para alguém, mas que a gente armazena naturalmente conforme cresce. É o caso da nossa memória motora. E sabe aquele famoso ditado que diz que fazer tal coisa é igual andar de bicicleta? A gente nunca esquece. É exatamente graças às memórias não declarativas que a gente nunca esquece. Isso mostra que a nossa memória vai muito além do que a gente pode imaginar em um primeiro momento. Na verdade, tudo é memória. O ser humano só funciona porque ele se lembra. De certa forma, daria para dizer que se lembro, logo existo. Mas como tudo que é humano pode apresentar defeitos e parar de funcionar, com a memória não é diferente. E talvez o maior exemplo disso seja a famosa amnésia. Quem nunca viu um filme em que o personagem leva uma paulada na cabeça e daí ele esquece tudo sobre a própria vida? Esse nível de apagão completo da memória até pode acontecer na vida real, mas ele é extremamente raro. O mais comum quando alguém sofre um acidente, por exemplo, é o esquecimento de fatos que aconteceram minutos antes ou depois da pancada, dependendo da intensidade do local exato do impacto. Existem também alguns problemas de saúde que podem afetar o funcionamento da nossa memória. Mas antes de falar sobre isso, eu já deixo um alerta. Vídeo no YouTube não é para fazer autodiagnóstico, então se eu citar algum sintoma que você possui, não quer dizer que você necessariamente tem alguma doença. Se for um sintoma persistente a ponto de atrapalhar sua vida, então procure um médico. Dito isso, algumas doenças atingem diretamente a memória de longo prazo. O exemplo mais conhecido é o Alzheimer. Tanto a idade avançada quanto a predisposição genética ou fatores como obesidade, diabetes e colesterol alto podem levar a pessoa a ter risco de desenvolver essa doença, que afeta primeiramente as células do hipocampo. E com isso, quem tem Alzheimer pode ter diversas memórias apagadas. O paciente pode não se lembrar de fatos marcantes da própria vida e deixar até de reconhecer os próprios filhos. E em estágios mais avançados, o Alzheimer pode afetar até a memória não declarativa, que é aquela responsável por coordenação motora. E é por isso que, em alguns casos, a pessoa tem problemas motores que podem ser muito sérios, além de perigosos para a saúde. A memória de curto prazo também pode enfrentar falhas causadas por questões de saúde. É o caso do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH.
Quem tem TDAH costuma esquecer alguma instrução recebida uma questão de segundos. Ou então lê uma página de um livro e percebe logo em seguida que já esqueceu de tudo que acabou de ler. E aí precisa ler tudo de novo. E isso mostra como o nosso foco também é importante para acionar mecanismos envolvidos na memória. Outro problema associado à memória de curto prazo é a dislexia. Isso porque a dificuldade para armazenar informações fonológicas pode causar dificuldades na leitura. Ou seja, com tudo isso que eu trouxe até aqui, eu espero que tenha dado para você perceber que uma pessoa pode ter problemas somente em um tipo de memória e não no outro. A sua memória de curto prazo, por exemplo, pode não ser tão boa, mas a de longo prazo pode ser incrível. Por isso que é comum que a gente esqueça o que tomou no café da manhã, mas se lembre perfeitamente, sei lá, de como que foi o primeiro dia de aula na escola. Mas é aí que as coisas ficam um pouco mais complexas. Será que a gente realmente lembra de como que foi o nosso primeiro dia de aula na escola? Nosso cérebro recorre, digamos assim, a uma certa licença poética na hora de reconstruir os fatos do nosso passado. E com isso ele cria memórias que nunca aconteceram, ou que não são bem assim. É que o cérebro não tem capacidade para guardar literalmente tudo que a gente vê, ouve e sente. Então, ao invés de... É porque, na verdade, toda vez que você se lembra de uma memória, não é como se você puxasse ela de uma caixinha tal como ela é. Toda vez que você dá uma entrada no seu cérebro, que você dá um comando de se lembrar de alguma coisa, você, na verdade, está reconstruindo uma memória. Então, o teu cérebro, ele tenta, no ritmo dele, ativar exatamente as mesmas conexões que foram feitas durante a codificação da memória. Contudo, a natureza biológica do neurônio permite que essas conexões se adaptem conforme se passa o tempo, conforme o tempo passa. E aí, quando ele vai tentar reativar essas memórias, elas vêm cada vez mais diferentes, certo? Então, na hora que ele vai reconstruir, vez ou outra, vai tendo pequenas mudanças ali, e com o passar do tempo, essas mudanças vão ficando cada vez maiores e você vai tendo uma memória consideravelmente diferente daquela que você teve na primeira vez que você guardou ela. Armazenar 100% da informação, ele guarda só a parte mais importante, que é a essência do que aconteceu. E isso se mantém cada vez que evocamos essa memória. E aí, na hora de lembrar, ele preenche as lacunas se baseando na associação a outras memórias. Ou então naquilo que nós queremos enfatizar nessa vez que estamos contando, e por aí vai. No caso do primeiro dia de aula, por exemplo, você provavelmente se lembra de quem era sua professora, de alguns dos seus colegas de classe, ou talvez de uma imagem geral da sala de aula. Mas os detalhes da decoração da sala, os itens do material escolar e os diálogos que você escutou são parcialmente recriados pelo seu cérebro com base em outras lembranças da sua vida. Ou até mesmo no que te contaram sobre aquele dia. Você certamente já esteve em outras salas de aula, você já assistiu a filmes que mostraram uma escola, você já conversou com pessoas que frequentaram a mesma turma, e com isso o seu cérebro mistura um pouco de realidade com um pouco de ficção para recriar na sua mente o filme da sua vida. E é por isso que o reconhecimento de criminosos somente através de retrato falado não é nem um pouco preciso. A pessoa que foi vítima de um roubo, por exemplo, pode ter certeza sobre quem foi o ladrão, mas sem querer ela pode estar misturando a lembrança real com uma descrição imaginada, baseada em alguma notícia que ela tenha visto algum outro dia, ou algum outro sonho que ela tenha tido recentemente, ou até mesmo... Além do fato de que quando uma pessoa ela é assaltada, os níveis adrenérgicos, ou seja, adrenalina no corpo dela, sobem demais. E as capacidades cerebrais superiores, os recursos cognitivos superiores, que são responsáveis pela memória, pela cognição, eles se tornam um pouco abafados por esse nível, por esse instinto de sobrevivência, o que não permite que a codificação precisa dos fatos realmente ocorra. Desse modo, existe esse tipo de enviesamento em que as memórias que foram codificadas anteriormente ou em outra ocasião vão prevalecer sobre aquelas memórias que foram aprendidas durante o assalto. Por exemplo, é que nem você querer fazer uma conta de matemática super complexa enquanto tem alguém apontando a arma na sua cabeça. Teu cérebro simplesmente não vai conseguir funcionar da forma que ele deveria, porque os instintos inferiores de fuga, sobrevivência, vão sobrepujar os instintos superiores. Então, aqui nesse caso, não é um enviesamento por conta dessa mudança pelo passar do tempo das memórias, mas apenas por uma inibição das funções superiores do cérebro que ocorrem devido a níveis elevados de adrenalina na nossa corrente sanguínea, tá bom? Com algum tipo de preconceito. E como resultado, pessoas inocentes podem ir parar na cadeia. Outro problema ligado à memória que você provavelmente já vivenciou é o chamado déjà vu. Déjà vu.
A expressão vem do francês e significa já visto. É quando você tem a sensação de que está vivendo numa cena repetida. Aquela impressão de que o que está acontecendo agora já aconteceu exatamente da mesma forma no passado. A neurociência ainda não tem plena certeza de por que isso acontece. A neurociência não tem muita plena certeza de quase nada, né? O que a gente tem são modelos experimentais que ocorrem de modo predominante em ratos e outros animais que não humanos, porque é muito difícil testar isso em humanos. Mas é isso aí, né? Todo mundo toma a neurociência como uma verdade absoluta, que ela deve ser tomada como um método de obtenção de conhecimento acerca de como nós funcionamos em níveis mecanísticos, mas em níveis fenomenológicos é um pouco complexo. Mas vamos continuar aqui, vai. O que a gente sabe é que existe um fluxo de informações entre o lobo temporal, que é onde fica o hipocampo, e que é aquele que coordena o funcionamento da nossa memória, com o lobo frontal, que fica na nossa testa. Algumas vezes esse fluxo pode acabar tendo imprecisões de quando aquela memória aconteceu, dando a sensação de já termos vivido algo totalmente inédito ou muito parecido com uma recordação nossa. E existe também o irmão menos conhecido do déjà vu, que é o jamais vu. Eu tô falhando miseravelmente na pronúncia de francês aqui. Eu tô passando vergonha pra fazer esse vídeo. Que significa jamais visto. É quando a gente deveria tratar alguma coisa com familiaridade, mas por alguma razão ela passa a ser algo estranho pra nós. Um exemplo disso é quando a gente fala tantas vezes uma determinada palavra de uma maneira sucessiva até um ponto em que ela deixa de fazer sentido. E isso pode acontecer com basicamente qualquer palavra. Palavra. Ok, ela não faz mais sentido na minha cabeça. Será que é palavra que fala mesmo? Mas e quando uma imprecisão na memória afeta não apenas uma pessoa, e sim milhares de pessoas que sequer se conhecem ao mesmo tempo? É possível que tanta gente tenha uma espécie de falsa memória coletiva? Esse é o fenômeno conhecido como efeito Mandela. O conceito foi criado em 2010 pela pesquisadora americana Fiona Broome. Ela tinha certeza que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, tinha morrido na prisão nos anos 80. E segundo ela, várias outras pessoas tinham essa mesma percepção. Acontece que nessa época, o Mandela estava vivo. E nesse mesmo ano de 2010, inclusive, ele participou da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Será que pode tocar o Waka Waka aqui ou vai dar ruim? Eu vou tocar o Waka Waka pra vocês. Não lembro o resto. Por um lado, aqui entre nós, isso pode denotar mais a falta de conhecimento que pessoas de certos países têm sobre a história do continente africano. Mas tirando esse detalhe, de fato existem memórias coletivas falsas. Muita gente, por exemplo, acha que o Pikachu tem a ponta da... Eu tô tentando entender como é que ele vai chegar no título do vídeo, como memorizar absolutamente tudo. Porque assim, no PM, eu tenho que dar horas e horas e horas e horas de aula para ensinar isso, para ensinar como é que a memória funciona, como é que você pode aplicar na realidade, na prática estudantil. E eu estou vendo que aqui vai ter o quê? 5 minutos falando sobre isso? Vamos ver, né? Cauda preta. Ou que o mascote do Monopoly usa um monóculo. Ou ainda, num exemplo bem famoso aqui no Brasil, tem gente que jura que era criança e estava assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho quando o desenho foi interrompido por um plantão noticiando o ataque ao World Trade Center. Pausa o vídeo e comenta aqui se você tem alguma dessas lembranças. Acontece que nenhuma delas é verdadeira. Todas são memórias reais misturadas com a imaginação. No caso do 11 de setembro, a própria TV Globo fez uma busca no acervo e provou que a história do Dragon Ball não passa de um engano coletivo. O desenho que estava passando naquela hora era o Mickey Mouse. Assim como o nosso cérebro faz um mix de lembranças quando nós pensamos no nosso primeiro dia de aula, é provável que ele confunda, por exemplo, os desenhos que a gente assistia na infância. E se uma pessoa fala algo que aconteceu nesse momento, que você também viveu, que também era uma criança, você pode ser influenciado por isso e achar que lembra, pois gostamos de fazer parte de grupos sociais. No fundo, você não se lembra de fato que estava vendo na TV em 2001. Mas de tanto ouvir relatos por aí e ter certa familiaridade com coisas que você viveu, o seu cérebro acaba criando ou aceitando uma memória que nunca existiu. Eu, inclusive, tô pensando que outro exemplo eu posso usar pra galera que não tava viva em 2001. A gente tá velho. Se você não estava vivo em 2001 e está assistindo esse vídeo, comenta aqui. Ok. Eu não tava vivo em 2001, acho que eu tava... Bom, um óvulo no útero, no ovário da minha mãe eu era, porque as mulheres já nascem com todos os ócitos que vão ovular. Agora, no do meu pai, eu não sei se eu tava não em 2001, eu sou de 2002, né? Mas então, o que a gente pode fazer para evitar confusões e melhorar nossa memória? De maneira geral, a ciência nos diz que dormir boas noites de sono, ter uma alimentação balanceada Agora começou o título do vídeo, como memorizar... Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar agora. Aqui ficou interessante pra mim agora.
atividades físicas são fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro e, por consequência, da nossa memória. Mas existem também algumas dicas específicas dependendo do que exatamente você está querendo melhorar na sua memória. Se você sempre se esquece de objetos do dia a dia, uma dica é guardar esses objetos próximos a outros que você usa. Por exemplo, se você sempre esquece a sua carteira em casa, uma sugestão é deixar ela junto com a chave da sua casa, porque para sair de casa você é obrigado a ver a sua carteira e levar ela junto. E essa técnica também serve para atividades do dia a dia. Vamos supor que você sempre esquece de jogar o lixo fora. A dica nesse caso é dormir com o lixo jogado na sua cama, e aí quando você acordar você vai lembrar de jogar ele fora. Isso foi uma piada, não façam isso e digam que fui eu que sugeri, por favor. Mas e se o seu problema for outro? Por exemplo, vamos supor que você esquece o nome das pessoas. Também existe uma solução. A dica nesse caso é associar essa nova pessoa a alguém que você já conhece com esse mesmo nome. Vamos supor que você conheceu uma Fernanda e a sua avó se chama Fernanda. Isso é verdade, tá? O nome disso se chama Cognitive Chunking, entroncamento cognitivo. Você está agrupando informações que possuem a mesma lógica numa mesma memória, no mesmo conjunto mnêmico. Então, deixa eu escutar o que ele vai falar aqui, que eu explico. Uma imagem mental, sei lá, das duas saindo pra tomar sorvete. Ou as duas lutando com se chamando alguém que você já conhece com esse mesmo nome. Vamos supor que você conheceu uma Fernanda e a sua avó se chama Fernanda. Então, você vai criar uma memória mais ou menos assim, o seguinte. Fernandas que eu conheço, né? Sei lá, eu poderia pensar assim, tá? Tem duas Fernandas. Tem a Fernanda minha avó, que lá é a Fernanda não sei o quê, e tem a Fernanda ali que é, sei lá, colega de faculdade. E aí você começa a criar esse vínculo aqui. Isso aqui é um tronco, é um cognitive chunk, um chunk de memória, certo? É óbvio que você não precisa fazer um mapa mental para isso. Basta você pensar, ok? Pensar e se você quiser ainda melhorar, você trabalha esse vínculo lógico aqui, ó, que eu criei. Esse vínculo lógico aqui. Se você quiser realmente decorar isso, aprender o nome da mulher, você pode pensar aqui nas duas juntas, os dois rostinhos, ou comparações entre elas, que uma é branca, a outra é preta, que uma tem um cabelo cacheado, a outra tem um cabelo branco, essa aqui ela é, sei lá, de origem afro-americana, mais indígena, e aí a tua avó, ela é indígena e europeia, aí você pensa, tá, as duas têm origem indígena e não sei o que, entende? Você pode pensar assim, ok? Você pode pensar assim, isso vai facilitar a tua memória. Uma imagem mental, sei lá, das duas saindo pra tomar sorvete. Ou as duas lutando com sabre de luz. Quanto mais bizarra for a associação, mais fácil vai ser de se lembrar. Agora, caso você não conheça ninguém com aquele nome, a dica é associar imagens inusitadas ao som daquele nome. Por exemplo, eu te digo que eu me chamo Pedro Los, mas você não conhece nenhum Pedro. Então você pode passar a olhar pra mim e pensar sempre numa pedra, com uma lâmpada enroscada em cima. Pronto. Pedro Luz. Por favor, não pensem nisso toda vez que vocês olharem pra mim a partir de agora. Mas e se você quiser decorar, por exemplo, uma sequência gigantesca de itens, ou quem sabe até números? Como, por exemplo, aqueles milhares de dígitos que eu mostrei no começo do vídeo. Para levar a memória para esse nível, você precisa recorrer a algumas técnicas bem mais avançadas. Elas, inclusive, foram usadas pelo brasileiro Mike Anthony, que entrou pro livro dos recordes, o Guinness Book, como a primeira pessoa a decorar mais de 10 mil dígitos do número de Euler. E quais são essas estratégias utilizadas? Caralho, o moleque parece estar numa cadeira elétrica, né, mano? Olha isso. Pessoa decorar mais de 10 Qual é a tua última refeição, meu cara? Escolha. mil dígitos do número de Euler. E quais são essas estratégias utilizadas por ele e por outros decoradores? Uma das principais técnicas usadas para lembrar de listas de tarefas ou de objetos se chama Link System. Ela consiste em não pensar em todos os itens de uma vez só. Você só precisa Vamos lá. lembrar do primeiro. E aí, a partir dele... Vamos lá. Esse primeiro... vamos lá. Não lembrar... Primeiro, dos que ele falou ali. Não lembrar de todo o conjunto. Não foi isso que ele falou? De todo o conjunto. Todos os números. Lembrar apenas do primeiro. E aí o resto vem, né? Esse primeiro é uma memória que a gente chama de primer. Por quê? Porque primers são memórias que dão start, né? Fazem a ativação de outras memórias. Por isso que esse termo aqui ele é traduzido em português como pré-ativação, uma memória que pré-ativa as outras memórias e faz com que elas sejam evocadas, sejam sacadas para a memória de trabalho. Então, por que ele fala para você não lembrar de todo o conjunto? Por conta lá da lei de Miller.
The Golden Miller's Law, lei dourada de Miller, lei de ouro de Miller, uma coisa assim, lei de Miller, que diz que a nossa capacidade da memória de trabalho, ou memória de curto prazo, é de 7 mais ou menos 2 grupos de informações por vez, certo? Grupos de informações por vez. E por isso que quando você tem muitas informações, é bom que você se lembre até no máximo a capacidade da nossa memória de trabalho, que é de 9 chunks. Então, nunca pensar em mais de 9 grupos de memórias por vez. Ou seja, 9 palavras, por exemplo. É muito difícil decorar 9 palavras, porque já estamos operando no limite da memória de trabalho. Se você tentar decorar 5 palavras, é muito mais fácil. Eu recomendo aos meus alunos que sempre tentem operar neste nível aqui de grupos de informações. Então, por exemplo, se ele for fazer um mapa mental, ele nunca colocar no mesmo grupo de informações, por exemplo, sei lá, história. Aí estamos falando do governo de Getúlio Vargas. Ele nunca pensar aqui em mais de 5 ramos para um mesmo grupo. Então, eu sempre falo para ele operar entre 3 e 5 grupos de memórias a cada ramo no mapa mental dele. Mas aí já estou ficando muito avançado, né? Vamos voltar aqui para o tema do vídeo. E você cria uma associação com o segundo item. Então o segundo item te faz lembrar do terceiro, e ele te faz lembrar do quarto, que te lembra do quinto, e assim por diante. Mas atenção! Assim como no caso dos nomes próprios que eu trouxe agora há pouco, o grande truque para que isso funcione é fazer uma associação visual. Nesse caso é necessário conectar o que você precisa lembrar a um lugar que você conheça bem e que já esteja enraizado na sua memória. Esse lugar vai ser o chamado... O nome disso é Palácio da Memória, né? Palácio da Memória. Pode ser a sua casa, a sua escola ou, sei lá, o seu trabalho. A ideia se baseia em imaginar que você está andando por esse lugar e visualizando... Mas deixa eu falar para vocês aqui, rapidão. É uma coisa importante. Eu sei que o vídeo, a premissa do vídeo é você memorizar absolutamente tudo. Mas você memorizar absolutamente tudo não é uma boa ideia. Por quê? Porque memorizar é um aprendizado de baixa ordem. Você não quer, tá? Você quer, em pouquíssimas vezes na tua vida, recorrer à memorização bruta. Ou seja, deixa eu colocar aqui a taxonomia de Bloom, tá? A taxonomia de Bloom revisada. Taxonomia de Bloom. Ela descreve os níveis de aprendizado que uma pessoa pode ter. Que tipos de processos vão gerar mais aprendizado? Bom, memorizar é de longe o pior processo que você pode empregar durante os seus estudos, porque ele é apenas junção de memórias umas com as outras aqui, numa certa ordem, né? Não é algo bom. Bom, e depois disso você tem o entender. O que é entender, cara? O que é compreender nesse sentido aqui? É você entender o fio lógico da coisa. Você entender que existe um ponto A e existe um ponto B. E qual é o fio lógico que você percorre do ponto A ao ponto B, mais ou menos ali numa compreensão meio intuitiva. Você já elevou um pouco o nível de aprendizado, mas ainda assim de baixa ordem. Aqui você tem uma certa zona de transição da baixa para a alta ordem, que é o aplicar. Tá? O aplicar é você pegar o conhecimento que você aprendeu e colocar ele em prática. Isso aqui depende da forma que você faz. Geralmente se faz isso aqui em baixa ordem. E aí você tem os níveis superiores aqui. Deixa eu colocar aqui. Níveis superiores. Você tem, vamos lá. Análise da coisa, quando você analisa os fatos, analisa o teu conhecimento, a avaliação desses fatos e a síntese, né, a criação. Quando você coloca ali o teu aprendizado com uma coisa nova que está entrando e você sintetiza numa coisa nova, certo? Se você ficar tentando memorizar as coisas, você está sempre no aprendizado de baixa ordem. E por isso você tem que empregar esse tipo de técnica que é meio exótica, tipo palácio da memória. Não vai servir para vestibular, para Enem, vai servir assim pontualmente para aprender uma coisa ou outra nesse sentido aí, tá bom? Então não recomendo você ficar baseando os teus estudos em memorização bruta, tá bom? Vamos lá. Objetos que você quer lembrar em pontos específicos desse ambiente. E a dica de ouro, como eu também falei agora há pouco, é imaginar tudo de maneira bem bizarra e inusitada, para que se torne inesquecível. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você precisa decorar uma lista de compras que tem carne, leite, ovos, macarrão, refrigerante e guardanapo. Primeiramente, você tem que escolher qual que vai ser o seu palácio da memória. Então, vamos imaginar que seja a sua casa. Você pode começar... Não precisa disso. Quer ver? Faz um entrocamento cognitivo simples aqui que já resolve. Quer ver? Vamos ver o que imaginar que você está andando por esse lugar e visualizar. Como eu também falei agora há pouco, é imaginar tudo de maneira bem bizarra. Não precisa. Lista de compras que tem carne, leite... Tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai fazer um entroncamento numérico. A gente vai contar quantos itens ele vai dar nessa lista. Quer ver? É muito simples memorizar as coisas. Não precisa fazer palácio de memória nem nada disso. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você precisa decorar uma lista de compras que tem carne, leite, ovos, macarrão, refrigerante e guardanapo. Primeiramente, você tem que... Carne, ovos,
leite, não, leite, carne e ovos, refrigerante e guardanapo. Faltou um, né? Vamos anotar aqui. Ó, a gente pensa. Uma lista de compras que tem Ele tá carne, falando muito leite, rápido. Carne, leite, ovos, macarrão. Carne, leite e ovos. O que você pensa? 3 proteínas. Então você já pensa, carne, leite e ovos. Beleza. Agora ele vai falar refrigerante e guardanapo. Que carne, você leite. precisa decorar uma lista de compras que tem carne, leite, ovos, macarrão, refrigerante e guardanapo. Pronto, macarrão, refrigerante e guardanapo. Então você pensa assim, tá, eu tenho 2 tipos de coisas que eu preciso comprar. São 3 tipos de proteínas. Você pode colocar um tronco só para cá? Pode, eu não vejo sentido, tá bom? Eu não vejo sentido. Mas eu pensaria assim, são 6 coisas. Eu decoro as 3 primeiras como proteínas, que são carne, leite e ovos. Fica muito fácil, tá bom? E, Rodrigo, é muito fácil porque você escutou agora ele falar e agora você está aí pensando e colocando. No final do vídeo eu posso Faltam quantos minutos? Faltam 3 minutos para acabar o vídeo. No final do vídeo eu posso dizer tudo de cabeça aqui. Então, vou te mostrar. Não precisar fazer isso aqui, tá? Na prática de vocês. Não precisa fazer um mapa mental. É só para mostrar como que eu armazenei essa informação na minha cabeça. Eu pensei assim, ó. Tá bom. Lista de compras. Eu tenho proteínas. Aí fica um 3 aqui, tá bom? Fica um 3 aqui que é subentendido. Proteínas. Carne, leite e ovos. Leite é proteína? Não, né? Tem proteína no leite. Tem a proteína do soro do leite. A whey protein vem do leite, então leite é proteína, até onde eu sei. Eu poderia colocar como fontes calóricas, leite e macarrão. E aqui eu tenho outros, né? Sei lá, eu coloquei esse tronco outros, que são 3. Que é macarrão, M. Aí você tem aqui guardanapo e refrigerante. Isso aqui parece, na minha mente, ficou meio colado um no outro, porque ambos são itens de festa, tá? Parece, não parece? Quando eu pensei no guardanapo, só pensei naquele bolinho que vem quando você vai numa festa de aniversário, a fatia do bolo é no guardanapo, e tem um refrigerante, tá? Tudo mais, entendeu? Então, eu faço isso aqui, eu penso racionalmente nisso daqui. Eu tive um pouco de problema para memorizar, porque ele falou muito rápido, né? Proteína, carne, leite, ovos, macarrão, guardanapo e refrigerante. Então, pronto, eu vou continuar aqui. Não precisa de passo da memória para isso. Primeiramente, você tem que escolher qual que vai ser o seu palácio da memória. Então, vamos imaginar que seja a sua casa. Você pode começar o passeio pela sala. E aí, para lembrar da carne, pode imaginar que tem um boi sentado no sofá. E ele está sentado junto com uma vaca. E ela vai te fazer lembrar do leite. Você então vai pro corredor, que está cheio de ovos quebrados espalhados pelo chão. E quando você tenta entrar no seu quarto, a maçaneta está mole, como se ela fosse macarrão. E aí quando você abre a porta, o seu quarto está todo alagado com refrigerante. E o único jeito que você tem para secar é pegando no seu bolso um pedaço de guardanapo. Pronto! Quando você pensa nesse roteiro surreal, você listou todos... Velho, isso aqui é desnecessário pra caramba, é coisa de maluco, velho. Pra que isso? elementos na sua lista de compras. Outra opção era você ter anotado a lista no celular, mas tudo bem. O fato é que a técnica do Link System pode ser expandida para pensar em centenas de itens, usando o seu bairro inteiro como palácio de memória. Mas essa estratégia não serve para decorar sequências de números. E aí o jeito é recorrer a uma outra técnica, o Major System. Nesse caso, você vai associar cada número a um som, seguindo uma tabela padronizada mundialmente. É essa tabela daqui. Cada dígito se refere ao som de uma consoante. O 0, por exemplo, Nunca ouvi falar disso. equivale ao som de s. O 1 ao som de t ou d. O 2 ao som de n. O 3 ao som de m. E por aí vai. Seguindo essa tabela, a palavra bola, por exemplo, pode ser convertida para 9, 5. A palavra moeda é 3, 1. A Caralho. palavra sabonete é 0, 9. Pra que isso, velho? Tá, esse vídeo aqui definitivamente não serve pra quem tá estudando pra vestibular, tá bom? Isso aqui é loucura, velho. Esse aqui é aquele vídeo que você faz pra ter views, pra falar sobre uma coisa aleatória, e é isso aí. Mas a aplicabilidade prática tem quase zero aqui. Nesse sentido, até onde eu tô vendo, não tem quase 2, 1. E assim por diante. E aí, para decorar números gigantes, é só você fazer o procedimento contrário. Vamos pegar as primeiras casas decimais do pi, por exemplo. 1, 4, 1, 5, 9, 2. Você pode dividir em blocos de 2, 3 ou 4 números, como você achar melhor. Nesse caso, 141 pode virar TRD, e aí você pode pensar na palavra torada. Já o 592 seria equivalente a LPN. E aí você pode lembrar da Lapônia, a terra do Papai Noel. E em seguida você aplica essas palavras a um sistema de linkagem visual. Por exemplo, você pode se imaginar em uma tourada em que o toureiro é o Papai Noel. E aí basta continuar com esse procedimento por quantos números você quiser, criando uma imagem mental bem esquisita que te ajude a decorar um número gigantesco. Pode parecer trabalhoso, e realmente é.
Para você chegar a memorizar milhares de números pode demorar até meses. Mas o fato é que essa é a única maneira que já permitiu que alguém decorasse, por exemplo, os 10.000 primeiros dígitos do número de Euler. Você talvez esteja pensando que isso tudo é meio inútil, mas são Eu tô pensando exatamente isso. formas de você treinar o seu cérebro. Ainda que elas não busquem um resultado prático, o importante é estimular a memória. É a mesma ideia de você correr numa esteira. Ela obviamente não Mas você tá estimulando treinar uma memória que é de ordem muito baixa, que não serve pra muita coisa, né? Então, memorizar, pra que ficar memorizando as coisas? vai te levar para nenhum lugar, mas ela vai servir para melhorar o seu preparo físico. O que eu quero dizer é que cuidar da nossa mente é tão importante quanto cuidar do nosso corpo. E usando algumas das técnicas que eu trouxe nesse vídeo, eu tenho certeza que o seu cérebro vai se desenvolver ainda mais e de maneira memorável. Por isso, se você gostou Pronto, acabou o vídeo. Bom, o vídeo é legal, é divertido, bem editado e tudo mais, não traz conhecimentos muito úteis não, tá bom? Vou falar a verdade aqui, não vi vantagem, não... Palácio da Memória? Palácio da Memória é tipo assim, sei lá, velho, tu tá de saco cheio, quer ficar, né, ficar criando algumas imagens, se divertindo durante o estudo, faz uma vez na vida ali pra ver se dá alguma coisa, mas fala pra vocês, não dá resultado não, tá? Assim, coisas bem esporádicas, é que nem fazer um mnemônico, sei lá, papai e mamãe andaram telefonando, pra você entender todas as fases da mitose. É um artifício, né, velho? Mas tu basear teu estudo todo em volta disso, não vai dar certo, não. Tu vai reprovar, tu vai se dar mal. Eu tô falando, por que eu tô falando isso? Porque o meu conteúdo é voltado para vestibulandos que querem passar em medicina ou em algum concurso concorrido. Isso aqui não serve. É aquilo, uma brincadeira de criança que você faz uma vez na vida, tá bom? Então o vídeo é bom, as informações não são tão úteis para quem quer ser estudante de alto nível. E se você quiser aprender a estudar de fato, sem ter que ficar recorrendo a esse tipo de coisa, conheça o protocolo de estudo de mestre. Ali eu trago realmente técnicas que de fato funcionem e que me permitiram passar em medicina na UFMG, que é uma das melhores federais do país, estando por muito menos de um ano, tá bom? Então te vejo lá, fica com Deus e até o próximo vídeo. Também se inscreva aí no canal e na minha newsletter se você quiser receber conteúdo gratuito. Falou!